Ele sobreviveu a um acidente que apagou a memória, mas o que parecia salvação virou tentação. E a mulher que devia curá-lo foi quem o ensinou o que é amar de verdade. Comenta de onde você assiste, deixa o like e se inscreve, porque essa história vai provar que alguns amores cicatrizam até o que a dor destruiu. A primeira coisa que Apolo sentiu foi dor. Não era uma dor qualquer, era o tipo de dor que ocupa cada canto do crânio, que pulsa nas têmporas, que faz a luz do teto parecer uma lâmina cortando a retina. Ele tentou abrir os olhos, mas o mundo veio desfocado, branco demais, barulhento demais, vozes ao redor, passos apressados, o bip constante de uma máquina que ele não conseguia identificar. Onde ele estava? Tentou se mover, mas o corpo não obedeceu. Os braços pesavam como chumbo, a garganta ardia. Havia algo preso no nariz, um tubo fino, gelado, invasivo. Calma, Sr. Apolo, não tente se levantar. A voz era feminina, profissional, distante, uma enfermeira talvez. Ele piscou devagar, forçando a visão a se ajustar. Aos poucos o ambiente ganhou forma. Paredes brancas, cortinas azuis, um suporte de soro ao lado da cama. Hospital. Ele estava em um hospital. Mas por quê? Apolo tentou lembrar. Forçou a mente a buscar o último registro, a última cena antes do branco. E então vieram os fragmentos. Chuva batendo no para-brisa, faróis cortando a escuridão, o som agudo de pneus derrapando, um carro vermelho, um grito. Não era um grito qualquer. Era uma voz feminina. Ele sentiu o peito apertar. A respiração falhou. O monitor ao lado começou a apitar mais rápido. Sr. Apolo, respire fundo. Você está seguro. Está tudo bem. Mas não estava tudo bem. Nada estava bem. Ele não lembrava. Não lembrava de como tinha chegado ali, nem do que tinha acontecido antes da chuva, antes dos faróis, antes do impacto. A memória era uma parede de concreto, sólida, impenetrável, e cada tentativa de atravessá-la aumentava a dor de cabeça. A porta do quarto se abriu com um estalo suave, e então ele a viu. Clarissa entrou correndo, os olhos vermelhos, o rosto manchado de lágrimas. Ela segurou a mão dele com força, como se ele fosse desaparecer a qualquer momento. Apolo... A voz dela saiu quebrada, sufocada. Graças a Deus você está vivo. Ele olhou para ela. Clarissa, sua noiva. Ela estava ali segurando sua mão, chorando de alívio. Deveria ser reconfortante. Deveria ser o tipo de cena que aquece o peito, que traz paz. Mas não trouxe. O que Apolo sentiu foi vazio. Não era amnésia. Ele a reconhecia. Sabia quem ela era. Sabia que estavam juntos há anos, que planejavam se casar em breve. Mas quando olhou para ela, para os olhos castanhos, para o cabelo loiro caindo sobre os ombros, para a mão delicada apertando a dele, não sentiu nada. Nada além de um estranho desconforto, como se o corpo dele rejeitasse aquele toque. Você está bem? Clarissa perguntou, a voz ainda trêmula. Os médicos disseram que você teve traumatismo craniano, que pode ter perdido algumas lembranças. Mas você está vivo, Apolo. Você está vivo. Ele tentou falar, mas a garganta estava seca. Engoliu em seco, sentindo a aspereza arranhar por dentro. O que aconteceu? Clarissa hesitou. Só por um segundo, mas Apolo percebeu. Você bateu o carro. Ela limpou as lágrimas com as costas da mão. Voltava de uma reunião de negócios. Estava chovendo muito. Você perdeu o controle na curva e... A voz dela falhou. Foi um milagre, Apolo. Os médicos disseram que foi um milagre você ter sobrevivido. Reunião de negócios. Ele tentou lembrar. Mas não havia reunião. Não havia nada antes da chuva, antes dos faróis, antes do carro vermelho. Eu não lembro. A admissão saiu baixa, quase envergonhada. Clarissa apertou a mão dele com mais força. Não tem problema. Não tem problema, amor. O importante é que você está aqui. O resto a gente resolve. Mas havia algo na voz dela. Algo que soou falso. Ensaiado. Apolo a observou em silêncio. E foi então que percebeu. Clarissa não o olhava nos olhos. Ela olhava para a mão dele, para o lençol, para qualquer lugar que não fosse o rosto dele. Antes que pudesse questionar,
A porta se abriu novamente. Diego entrou como um furacão. Apolo! A voz dele ecoou pelo quarto. Ele atravessou o espaço em 3 passadas largas e abraçou Apolo com força, ignorando os tubos, ignorando os fios conectados ao peito. Cara, pensei que tinha perdido meu irmão. O abraço era apertado, quase sufocante. Apolo sentiu o mesmo desconforto de antes. Algo no toque de Diego, na intensidade dele, parecia errado. Quando Diego se afastou, os olhos dele estavam vermelhos, mas havia algo mais. Algo que Apolo não conseguia nomear. Como você está, cara? Diego perguntou, a voz ainda carregada de emoção. Você lembra de alguma coisa? Lembra do que estava fazendo? Onde estava indo? A pergunta veio rápida demais, ansiosa demais. Apolo franziu a testa. Não lembro de nada. Diego trocou um olhar rápido com Clarissa. Foi breve, quase imperceptível. Mas Apolo viu. E algo dentro dele, algo instintivo, visceral, gritou: perigo! Relaxa, irmão. Diego forçou um sorriso, dando um tapinha no ombro de Apolo. O importante é que você está bem. O resto não importa. Mas importava. Apolo sabia que importava. Clarissa se aproximou novamente, tocando o rosto dele com delicadeza. Você precisa descansar. Os médicos disseram que você vai precisar de tempo para se recuperar. Mas eu vou estar aqui, tá? Eu não vou sair do seu lado. Ela se inclinou e beijou a testa dele. Apolo fechou os olhos. E quando ela se afastou, ele sentiu o cheiro do perfume dela. Algo floral, doce, que ele conhecia há anos. Mas, pela primeira vez, aquele cheiro o enjoou. A noite caiu devagar. Clarissa e Diego saíram depois que os médicos pediram silêncio. Prometeram voltar no dia seguinte. Disseram que ele precisava descansar. Mas Apolo não conseguiu descansar. A dor de cabeça havia diminuído, mas a inquietação aumentou. Ele olhou para o teto branco, para as sombras que a luz do corredor projetava na parede, e tentou juntar as peças. Chuva, faróis, carro vermelho, grito. O que ele estava fazendo naquela estrada? Por que não conseguia lembrar? E por que, quando olhava para Clarissa, sentia vazio em vez de amor? As perguntas giravam na mente dele, sem resposta, até que o cansaço finalmente o venceu. E então veio o pesadelo. Apolo estava no carro. As mãos apertavam o volante com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. A chuva batia no para-brisa com violência e os limpadores mal conseguiam limpar a água. Ele acelerava, cada vez mais rápido. Havia raiva, muita raiva e dor. À frente, um carro vermelho cortava da estrada. Apolo o seguia. Não sabia por quê, mas sabia que precisava alcançá-lo. Precisava saber. O carro vermelho virou à direita, entrando em uma estrada de terra. Apolo foi atrás, a respiração descompassada. O coração batendo com tanta força que parecia querer sair do peito. E então, o carro parou. Apolo parou também. Ele viu 2 figuras descendo. Não conseguia ver os rostos, mas sabia. Sabia que não deveria estar ali. Sabia que o que vinha a seguir ia destruí-lo. Ele gritou. Gritou com tanta força que a garganta ardeu. E então, tudo ficou branco. Apolo acordou sufocado, o corpo encharcado de suor, o coração disparado. Ele olhou ao redor, desorientado, até perceber que ainda estava no hospital. Ainda estava seguro, mas não se sentiu seguro, porque, pela primeira vez desde que acordou, uma certeza se instalou no peito. O acidente não tinha sido acidente. Ele estava fugindo de algo, ou perseguindo. Apolo recebeu alta 3 dias depois. Os médicos disseram que ele teve sorte. Traumatismo craniano moderado, algumas costelas machucadas, cortes superficiais. Nada que o tempo não curasse. Mas a dor de cabeça não passou. Ela continuava ali, latejando atrás dos olhos, pulsando sempre que ele tentava forçar a memória. E os pesadelos pioraram. Na primeira noite em casa, Apolo acordou às 3 da manhã. Suor frio escorrendo pelas costas, respiração descompassada, o coração batendo tão forte que parecia querer arrancar o peito. As imagens ainda estavam vivas na mente. Ele ao volante,
as mãos tremendo de raiva, os faróis cortando a escuridão. Alguém fugindo. Sempre alguém fugindo. Mas quem? A pergunta ecoou na cabeça dele, como um nome que o cérebro se recusa a pronunciar. Ele passou a mão pelo rosto, tentando se ancorar no presente. A cama macia, o quarto silencioso. Clarissa dormindo ao lado. Clarissa. Ela se mexeu, ainda meio adormecida, e deslizou o braço em volta da cintura dele, puxando-o para perto. E Apolo se afastou. Não foi escolha. Foi reflexo. O corpo dele sabia o que o coração ainda não lembrava. Clarissa acordou, confusa. Apolo? A voz dela saiu rouca de sono. Você tá bem? Ele não respondeu de imediato. Apenas ficou ali, sentado na beirada da cama, de costas para ela, tentando entender por que aquele abraço, algo que deveria ser reconfortante, o fez sentir náusea. Ele olhou para ela e percebeu que o amor não morava mais ali. Ele engoliu em seco. Só tive um pesadelo. Tá tudo bem. Mas não estava tudo bem. Clarissa se aproximou, tocando o ombro dele com cuidado. Quer conversar sobre isso? Não. A palavra saiu mais seca do que ele pretendia. Ela recuou, magoada. Apolo, eu só tô tentando ajudar. Eu sei. Ele respirou fundo, forçando um tom mais suave. Desculpa, eu só preciso de um tempo. Ela hesitou, mas acabou voltando para o lado dela da cama. Puxou o cobertor até o queixo e virou de costas. Apolo ficou ali, no escuro, ouvindo a respiração dela se acalmar até voltar ao ritmo do sono. Mas ele não voltou a dormir. Algo dentro dele gritava que aquele toque estava errado, que ela estava errada, e ele não sabia por quê. O café da manhã foi pior. Clarissa acordou cedo, preparou tudo o que ele gostava: ovos mexidos, torradas, café forte, suco de laranja fresco. Ela usava o avental que ele tinha dado de aniversário, sorria enquanto colocava os pratos na mesa, falava animada sobre os preparativos do casamento. Eu liguei para a decoradora ontem. Ela disse que as flores já estão encomendadas. Vai ficar lindo, amor, exatamente como a gente sonhou. Apolo olhou para o prato na frente dele e sentiu náusea. Não era a comida, era tudo. A cena perfeita demais, o sorriso forçado, a maneira como ela falava do casamento como se nada tivesse mudado, como se ele não tivesse quase morrido, como se não houvesse um buraco enorme onde deveria estar a memória dele. Clarissa. A voz dele saiu baixa, controlada. Eu quase morri há uma semana. Você realmente acha que eu tô pensando em casamento agora? O sorriso dela vacilou. Eu só tava tentando te animar. Pensei que falar de coisas boas ia te ajudar a... Não ajuda. Silêncio. Clarissa pousou o garfo devagar, os olhos começando a brilhar. Você tá diferente, Apolo. Eu bati um carro, Clarissa. Perdi parte da memória. Claro que eu tô diferente. Não é isso. Ela balançou a cabeça, a voz tremendo. É a forma como você me olha. Como se eu fosse uma estranha. Apolo não respondeu, porque ela estava certa. Antes que a tensão se tornasse insuportável, a campainha tocou. Clarissa se levantou rápido, limpando os olhos antes de abrir a porta. Diego entrou com um sorriso largo, carregando uma pasta de documentos. E aí, irmão, como você tá? Ele abraçou Apolo. Um abraço forte, fraterno, que deveria trazer alívio. Mas não trouxe. Vim trazer uns documentos da empresa. Diego colocou a pasta na mesa, afastando os pratos do café. Nada urgente, mas achei melhor te manter por dentro. Eu assumi algumas reuniões enquanto você estava no hospital. Não queria que você se preocupasse com nada. Apolo olhou para a pasta, depois para Diego. Você não precisava fazer isso. Claro que precisava, cara. Diego deu um tapinha no ombro dele. Você precisa descansar. Deixa o trabalho comigo por enquanto. Havia algo no tom, algo solícito demais, prestativo demais, como se Diego estivesse ocupando um espaço que não era dele. Apolo sentiu o incômodo crescer. O neurologista recomendou terapia. Clarissa disse, quebrando o silêncio. Ela estava encostada na pia, os braços cruzados. Para ajudar com a memória e os pesadelos,
Diego franziu a testa. Terapia? Ele olhou para Apolo. Você acha mesmo necessário? O médico recomendou. Sim, mas... Diego hesitou, como se escolhesse as palavras com cuidado. Às vezes é melhor deixar o passado quieto, sabe? Ficar cutucando pode piorar as coisas. Apolo o encarou. O que você quer dizer com isso? Nada, cara. Diego levantou as mãos em rendição. Só acho que você devia ir com calma, não se forçar a lembrar. Deixa as coisas voltarem naturalmente. Apolo não respondeu, mas por um instante teve certeza de que Diego não falava do passado. Falava de algo que ainda estava vivo. A primeira sessão foi marcada para a tarde. Apolo resistiu até o último minuto. Pensou em cancelar, em inventar uma desculpa qualquer. Mas as dores de cabeça estavam piorando, os pesadelos se tornando mais vívidos, e ele sabia que precisava de ajuda, mesmo que não quisesse admitir. O consultório ficava em um prédio discreto no centro da cidade. Paredes brancas, móveis minimalistas, silêncio reconfortante. A recepcionista o levou até a sala de espera. Apolo sentou, observando o ambiente. Revistas organizadas demais, uma fonte de água no canto, o som suave de música instrumental ao fundo. Tudo planejado para acalmar. Mas ele não se sentia calmo. A porta se abriu, e então ela apareceu. Doutora Bruna Navarro era jovem, mais jovem do que ele esperava. Talvez 28 anos, cabelo castanho preso em um coque baixo, óculos discretos, roupas neutras e profissionais. Mas era o olhar que chamava a atenção. Firme, direto, como se ela enxergasse além do que as pessoas mostravam. Apolo! A voz dela era suave, mas segura. Ele se levantou. Sim. Ela estendeu a mão. Bruna Navarro. Pode entrar. Apolo apertou a mão dela, e algo estranho aconteceu. O toque foi breve, quase formal, mas o corpo reagiu como se reconhecesse aquele calor de outro lugar. Pela primeira vez em dias, algo dentro dele se aquietou. Não era paz, mas era perto disso. Ele entrou no consultório. A sala era simples. Uma poltrona confortável, um sofá do outro lado, uma mesa pequena com anotações, uma janela com vista para a rua. Bruna fechou a porta e sentou na poltrona, cruzando as pernas. Pegou um caderno e uma caneta, mas não começou a escrever. Apenas o observou. Como você está se sentindo? A pergunta era simples, direta. Mas Apolo não sabia como responder. Confuso. Bruna acenou com a cabeça, como se esperasse aquilo. Confuso como? Eu não lembro do acidente, não lembro do que eu estava fazendo naquela estrada. E as pessoas ao meu redor... Ele hesitou. Elas parecem estar escondendo alguma coisa. Bruna anotou algo. Que tipo de coisa? Eu não sei. Apolo passou a mão pelo cabelo, frustrado. É só uma sensação, como se todos soubessem de algo que eu não sei. E isso te incomoda? Claro que incomoda. Por quê? A pergunta o pegou de surpresa. Porque eu não gosto de não ter controle. Bruna o estudou por um momento. Você é uma pessoa que precisa estar no controle das coisas? Sempre fui. E agora você não está? Não. Ela anotou mais alguma coisa. Depois pousou a caneta e o encarou diretamente. Apolo, eu vou ser direta com você. O que você viveu foi traumático. Não só fisicamente, mas psicologicamente. Seu cérebro bloqueou certas memórias porque, no momento, elas eram insuportáveis. Mas isso não significa que elas desapareceram. Elas estão lá, presas, causando dor, pesadelos, ansiedade. Meu trabalho aqui é te ajudar a acessá-las de forma segura, mas isso só vai funcionar se você confiar em mim. Apolo a encarou. Como eu vou confiar em alguém que acabei de conhecer? Bruna sorriu levemente. Não era ironia, era compreensão. Você não vai, não ainda. Mas com o tempo vai perceber que eu não sou sua inimiga. Eu não tô aqui para te julgar, nem para forçar nada. Tô aqui para te ajudar a encontrar o que você perdeu. Silêncio. Apolo olhou para as próprias mãos, para as marcas ainda roxas dos hematomas, para a aliança de noivado que ainda usava, mas que parecia pesar mais a cada dia. E se eu descobrir algo que eu não quero saber?
A pergunta saiu baixa, quase um sussurro. Bruna não desviou o olhar. Então a gente vai lidar com isso, juntos. Algo na voz dela, na firmeza, na honestidade, fez Apolo acreditar. Pela primeira vez em dias, ele sentiu que talvez não estivesse sozinho. A sessão durou 1 hora. Bruna fez perguntas. Apolo tentou responder, mas se irritava facilmente, racionalizava, desviava quando o assunto ficava emocional demais. Ela percebeu. Você evita falar do que sente. Não evito. Só não vejo sentido nisso. Sentimentos não precisam fazer sentido, Apolo. Eles só precisam existir. Ele bufou incrédulo. Isso é papo de terapeuta. É. Ela sorriu de novo. Mas não deixa de ser verdade. No final da sessão, quando Apolo se levantou para ir embora, Bruna o acompanhou até a porta. Mesma hora na próxima semana? Ele hesitou. Eu não sei se isso vai funcionar. Você não precisa saber. Ela abriu a porta. Só precisa aparecer. Apolo a olhou por um momento. Havia algo nela, uma calma, uma presença, que o incomodava e o acalmava ao mesmo tempo. Ele acenou com a cabeça e saiu. Quando saiu do prédio, o vento da tarde cortou o rosto dele. Apolo não sabia o que estava procurando, só sabia que Bruna Navarro o ajudaria a encontrar. O que ele não sabia é que ela também se perderia no caminho. As sessões se tornaram rotina. Toda terça e quinta às 3 da tarde, Apolo sentava no sofá do consultório de Bruna e tentava juntar os pedaços de uma memória que se recusava a aparecer por completo. Bruna era paciente, metódica. Ela fazia perguntas, esperava as respostas, mesmo quando elas demoravam. Usava técnicas de respiração, exercícios de relaxamento, tentava acessar o subconsciente dele sem forçar. Mas os fragmentos vinham, lentamente, dolorosamente, como cacos de vidro cortando por dentro. Durante uma sessão, Apolo fechou os olhos e viu. Ele ao volante, as mãos apertando o couro do volante com força. Raiva, muita raiva. O tipo de raiva que queima por dentro, que faz o peito doer. E ciúme. Ciúme de quê? A imagem desapareceu antes que ele pudesse entender. O que você viu? Bruna perguntou, a voz suave, sem pressa. Eu estava dirigindo. Apolo passou a mão pelo rosto, a dor de cabeça começando a pulsar. Eu estava com raiva. Muito bravo. Com quem? Eu não sei, mas era mentira. No fundo ele sabia, só não conseguia aceitar. A dor de cabeça piorou. Apolo pressionou os dedos contra as têmporas, tentando aliviar a pressão. Bruna se inclinou levemente. Quer parar por hoje? Não. A resposta saiu rápida, quase desesperada. Eu preciso lembrar. Apolo, forçar não vai ajudar. Seu cérebro bloqueou essas memórias por um motivo. A gente precisa ir devagar. Eu não tenho tempo para ir devagar. Por quê? A pergunta o pegou desprevenido. Ele olhou para ela, para os olhos castanhos que o observavam com atenção, sem julgamento. Porque eu sinto que estou perdendo o controle da minha própria vida. A voz dele saiu baixa, carregada. Todo mundo ao meu redor sabe de algo que eu não sei. E eu não aguento mais essa sensação. Bruna o estudou em silêncio por um momento. Você acha que alguém está escondendo algo de você? Apolo não respondeu, porque a resposta era óbvia. Em casa, Clarissa estava sempre presente. Presente demais. Ela trazia remédios nos horários certos, fazia massagens nas costas dele quando ele reclamava de dor, falava do futuro como se o passado não importasse. Pensei a gente fazer a lua de mel em Santorini, ela disse uma noite enquanto preparava o jantar. Ou talvez a Toscana, o que você acha? Apolo estava sentado à mesa, olhando para o copo de água na frente dele. Clarissa, eu ainda estou tentando lembrar do acidente. Não consigo pensar em lua de mel agora. Ela parou de cortar os legumes e o encarou. Você não quer mais se casar comigo? A pergunta veio carregada de mágoa, de medo. Não é isso. Eu só preciso de tempo. Tempo para quê?
Ela largou a faca na tábua com mais força do que o necessário. Para decidir se ainda me ama? Apolo não respondeu, porque não sabia a resposta. Clarissa se aproximou, sentou ao lado dele, segurou o rosto dele com as duas mãos. Apolo, eu te amo. A voz dela tremeu. Eu sei que você está passando por um momento difícil, mas a gente vai superar isso, juntos. Como sempre. Ela se inclinou e tentou beijá-lo, e Apolo desviou. Não foi consciente, foi instintivo. O corpo dele rejeitou antes que a mente pudesse processar. Clarissa congelou. Os olhos dela se encheram de lágrimas. Você não me deseja mais. Não era pergunta, era constatação. Apolo abriu a boca para dizer algo, qualquer coisa que suavizasse a dor, mas as palavras não vieram, porque ela estava certa. Clarissa se levantou, limpou as lágrimas com as costas da mão e voltou para a cozinha. O silêncio entre eles era ensurdecedor, e Apolo não sabia como consertar algo que nem entendia o que estava quebrado. Naquela noite, Diego apareceu de surpresa. Bateu na porta com um sorriso largo, segurando uma garrafa de vinho tinto. Pensei em fazer uma visita. Ele ergueu a garrafa. Trouxe o melhor da adega. Clarissa abriu a porta, e o sorriso que ela deu foi diferente, genuíno, caloroso. Ela nunca mais sorria assim para Apolo. Diego! Ela o abraçou, e o abraço durou 1 segundo a mais do que deveria. Que surpresa boa! Eles entraram. Diego cumprimentou Apolo com um tapinha no ombro e foi direto para a cozinha como se aquela fosse a casa dele. Preciso de taças, ele disse já abrindo os armários. Clarissa riu. Você conhece essa casa melhor que o dono. A frase saiu leve, como piada, mas Apolo sentiu o peso. Durante o jantar, Diego e Clarissa conversaram animados, riam de piadas internas, trocavam olhares cúmplices, lembravam de histórias que Apolo não reconhecia. Ele observava em silêncio. Havia uma intimidade estranha entre eles, uma sintonia que ia além da amizade. Clarissa me ligou preocupada com você. Diego disse, enchendo a taça de vinho de Apolo. Disse que você anda distante, que a terapia está mexendo com você. Apolo olhou para Clarissa. Ela desviou o olhar. Somos seus melhores amigos, cara. Diego continuou, o tom tentando soar reconfortante. Estamos aqui, sempre. A frase soou errada, como uma garantia que ninguém tinha pedido. Apolo tomou um gole do vinho, mas o gosto amargo não saiu da boca. Naquela noite o pesadelo voltou, mas dessa vez foi diferente, mais nítido, mais real. Apolo estava no carro, dirigindo sob a chuva. À frente, um carro vermelho. Ele o seguia, o coração batendo com força, a respiração descompassada. O carro vermelho parou, em frente a um motel. Apolo parou também, alguns metros atrás, escondido pela escuridão e pela chuva. 2 figuras desceram. Ele não conseguia ver os rostos, mas sabia quem eram. O mundo ao redor dele desmoronou. E então, ele gritou. Apolo acordou gritando, o corpo encharcado de suor, as mãos tremendo. Clarissa acordou assustada, tentando acalmá-lo. Apolo, tá tudo bem. Foi só um pesadelo. Ela o abraçou, puxando-o contra o peito dela. E Apolo sentiu repulsa. O tipo de repulsa que vem do fundo do estômago, que faz a pele arrepiar. Ele se afastou bruscamente. Não. A voz dele saiu rouca, quase agressiva. Não me toca. Clarissa recuou, os olhos arregalados. Apolo, o que está acontecendo com você? Ele não respondeu, porque não sabia. Só sabia que algo estava muito, muito errado. No dia seguinte, Diego apareceu no escritório, sem avisar, sem ligar antes. Apolo estava revisando alguns documentos quando a porta se abriu. E aí, irmão? Diego entrou com um sorriso, mas havia tensão nos ombros. Vim ver como você tá. Apolo o observou. Não respondeu de imediato. Tô bem. É mesmo? Diego sentou na cadeira em frente à mesa, cruzando as pernas. Porque a Clarissa tá preocupada. Ela disse que você anda... estranho. Estranho como? Distante. Frio.
Diego inclinou a cabeça. A terapia está ajudando? Você está lembrando de coisas? O tom era ansioso, curioso demais. Apolo estreitou os olhos. Por que você quer saber? Diego riu, mas o som saiu forçado. Só curiosidade, cara. Quero saber se você está melhorando. Estou. Mentira. Diego estudou o rosto dele por um momento. Depois se levantou. Deu outro tapinha no ombro de Apolo. Ótimo. Fico feliz em ouvir isso. Ele foi até a porta, mas parou antes de sair. Mas não força, tá? Às vezes, esquecer é melhor que lembrar. A frase ficou no ar, pesada, carregada de significado. Diego saiu. E Apolo ficou ali sozinho com a certeza crescente de que Diego tinha medo. Medo do que ele poderia lembrar. Nas sessões seguintes, Bruna começou a ganhar sua confiança. Não foi de repente. Foi aos poucos, como uma ponte sendo construída tijolo por tijolo. Ela não pressionava, não julgava, apenas escutava. E pela primeira vez em muito tempo, Apolo se sentiu ouvido. Uma tarde, ao final de uma sessão particularmente difícil, Apolo se levantou para sair. Bruna o acompanhou até a porta como sempre fazia. Mesma hora na quinta? Sim. Ele estendeu a mão para se despedir. Bruna a apertou, e dessa vez, Apolo segurou por um segundo a mais. Não foi proposital, foi instintivo, como se aquele toque fosse âncora. Bruna percebeu. Seus olhos encontraram os dele por um breve momento. E então, ela retirou a mão suavemente. Até quinta, Apolo. Ele acenou e saiu. Mas o toque permaneceu na pele. Naquela noite, deitado na cama, sozinho no quarto de hóspedes, porque não conseguia mais dormir ao lado de Clarissa, Apolo ainda sentia o calor da mão dela. E pela primeira vez, o silêncio não o assustou. Porque, pela primeira vez, ele não estava sozinho com a dor. Havia alguém segurando a outra ponta. E isso fazia toda a diferença. A sessão começou como todas as outras. Apolo sentou no sofá. Bruna na poltrona em frente. O caderno aberto. A caneta pronta. Havia uma pressão no ar. Como se alguém tivesse mexido 1 centímetro em tudo. O suficiente para nada voltar a caber. Apolo não sabia explicar. Talvez fosse o cansaço acumulado. Talvez fosse a pressão crescente em casa. Talvez fosse apenas o peso de carregar tudo sozinho por tempo demais. Pela primeira vez ele não resistiu. Eu sempre precisei ter controle. A voz dele saiu baixa, quase confessional. No trabalho, na vida, nos relacionamentos. Eu sempre soube o que fazer, como agir, aonde ir. Mas agora... Ele passou a mão pelo cabelo, frustrado. Agora eu não sabia de nada. Era como andar num chão que rangia e descobrir que o barulho vinha de dentro. Bruna o observou em silêncio, deixando o espaço para ele respirar. Deve ser assustador, ela disse suavemente. É. Apolo olhou para as próprias mãos. Eu sempre fui o cara que resolve, o cara que não quebra. E agora, eu tô quebrado. E nem sei como consertar. Você não precisa consertar sozinho, Apolo. Ele levantou os olhos para ela. Mas eu sempre fiz tudo sozinho. E veja onde isso te trouxe. A frase não foi agressiva, foi gentil, mas doeu do mesmo jeito, porque era verdade. Bruna inclinou levemente a cabeça. E a Clarissa? Como você se sente em relação a ela? Apolo hesitou. Aquela pergunta. Sempre aquela pergunta. Eu deveria amá-la. Ele disse devagar, como se estivesse confessando um crime. A gente tá junto há anos. A gente ia se casar. Eu deveria sentir algo quando olho para ela, mas... A voz dele falhou. Mas quando olho para ela, não sinto nada. É como se algo dentro de mim a rejeitasse e eu não sei por quê. Bruna anotou algo, mas o olhar dela permaneceu atento. Você disse deveria. Por que você acha que deveria amá-la? Porque... Apolo parou. Pensou. Porque ela sempre esteve lá. Porque ela é bonita, inteligente, dedicada. Porque todo mundo espera que eu ame ela. Todo mundo, menos você. Apolo não respondeu, porque não havia resposta. Bruna pousou a caneta. Apolo, o trauma não bloqueia só memórias.
Ele bloqueia emoções também. Seu corpo pode estar te dizendo algo que sua mente ainda não processou. E às vezes, o corpo sabe antes. O corpo não esquece o que a mente tenta apagar. Ela disse sem levantar a voz. Ele a encarou. O que você quer dizer? Que talvez seu corpo esteja rejeitando ela porque sabe de algo que você ainda não lembra. A frase ficou suspensa no ar, pesada, verdadeira. E Apolo sentiu o peito apertar. Naquela noite, Clarissa organizou um jantar íntimo. Apolo chegou em casa e encontrou a sala transformada. Velas acesas, música suave, a mesa posta com louça cara. Clarissa usava um vestido preto curto, cabelo solto, maquiagem impecável. E por baixo do vestido, lingerie. Quando ela se inclinou, o perfume doce subiu como se ocupasse o quarto. O estômago dele respondeu antes do pensamento. Surpresa. Ela disse sorrindo, mas havia nervosismo nos olhos. Achei que a gente precisava de um momento só nosso, sem distrações, sem memórias ruins. Apolo parou na porta. O estômago revirou. Clarissa. Não. Ela se aproximou, tocando o peito dele com delicadeza. Não fala nada, só fica comigo. Por favor. Ela o puxou para a mesa. Serviu vinho. Tentou conversar, mas as palavras soavam vazias. Ela ria de piadas que não eram engraçadas. Tocava a mão dele com frequência. Inclinava-se para a frente, deixando o decote aparecer. Apolo sentiu náusea. Depois do jantar, ela o levou para o quarto. Apolo sabia o que vinha. E o corpo dele já estava travado. Clarissa o beijou. Devagar, tentando ser suave, romântica. Ele permaneceu imóvel, e o beijo bateu num corpo fechado. Ela insistiu. Beijou o pescoço dele, deslizou as mãos pelo peito dele, tentou puxá-lo para a cama. Apolo se levantou bruscamente. Não dá. A verdade doeu. Porque não vinha da cabeça, vinha do corpo. Clarissa parou, os olhos arregalados. O que você quer dizer com não consigo? Ele respirou fundo, mas as palavras não saíam. Eu não consigo, Clarissa. Por que não? A voz dela começou a tremer. É por minha causa? Eu fiz algo errado? Não, não é você, sou eu não... Não me venha com esse papo. Ela explodiu, os olhos enchendo de lágrimas. Você não me toca há semanas. Você me evita, desvia quando eu tento te beijar. Dorme no quarto de hóspedes como se eu fosse uma estranha. O que aconteceu, Apolo? O que eu fiz para você me odiar assim? Eu não te odeio. Então por que você não consegue nem me olhar nos olhos? Apolo não tinha resposta, porque não sabia. Só sabia que algo estava errado. Profundamente errado. Clarissa desabou no chão chorando. Você mudou. Você não é mais o mesmo. Eu sei. E você nem tenta voltar a ser. Apolo se ajoelhou na frente dela tentando segurar a mão dela, mas ela afastou. Desculpa, ele sussurrou. Eu não sei o que está acontecendo comigo, mas eu não consigo. A culpa era um peso que ele não sabia nomear, como se tivesse feito algo errado apenas por não amá-la mais. Clarissa limpou as lágrimas, respirou fundo e o encarou com frieza. Então dorme no escritório, porque eu não quero você perto de mim essa noite. Apolo acenou e saiu. Fechou a porta atrás de si e encostou na parede do corredor, respirando com dificuldade. Ele não sabia o que estava acontecendo, mas sabia que estava perdendo algo. Ou talvez já tivesse perdido há muito tempo. Tarde da noite, o celular dele tocou. Diego. Apolo hesitou antes de atender. Oi. Cara, a Clarissa me contou. A voz de Diego soou preocupada, mas havia algo mais, algo que Apolo não conseguia identificar. Você tá bem? Tô. Não parece. Diego suspirou do outro lado da linha. Olha, eu sei que você tá passando por um momento difícil, mas você precisa se esforçar, irmão. A Clarissa é incrível. Não perde ela por causa desse acidente. A frase ecoou na mente de Apolo. Não perde ela. Como se ela fosse dele para perder. Como se Diego se importasse demais com o relacionamento deles. Por que você tá tão preocupado com isso, Diego? Silêncio do outro lado. Porque eu me importo com vocês dois.
Vocês são meus melhores amigos. Mas algo naquela frase soou falso. Apolo desligou sem dizer nada e ficou ali, sozinho no escritório, sentindo o peso da desconfiança crescer. O pesadelo veio novamente, mas dessa vez havia palavras. Apolo estava no carro, seguindo o carro vermelho, a raiva queimando, o coração partido. E então ele gritou: "Eu vi tudo!" A voz ecoou na escuridão. E então, o impacto. Apolo acordou gritando, a dor de cabeça lancinante, como se o crânio fosse explodir. Ele pressionou as mãos contra as têmporas, tentando aliviar a pressão, mas não adiantou. A dor era física, mas vinha de dentro. No dia seguinte, Diego e Clarissa apareceram juntos, bateram na porta do apartamento cedo. Apolo estava tomando café quando ouviu a campainha. Quando abriu, eles estavam lado a lado, como um time. "A gente precisa conversar", Clarissa disse, entrando sem esperar convite. Diego entrou atrás, fechando a porta. Apolo os observou. Havia algo na postura deles, na forma como se posicionaram, como se estivessem unidos contra ele. "Apolo, a gente está preocupado com você." Diego começou, o tom tentando soar amigável. "Você está mudado. E a gente acha que a terapia está fazendo mal." Apolo franziu a testa. "O que você quer dizer com isso?" "Você está revivendo coisas que deveriam ficar no passado." Clarissa completou, cruzando os braços. "Você não precisa disso. Você só precisa seguir em frente." "Seguir em frente sem lembrar do que aconteceu?" Sim. Diego deu um passo à frente. "Às vezes esquecer é a melhor coisa que a gente pode fazer." E então, ele fez algo que congelou Apolo no lugar. Diego tocou o ombro de Clarissa. Não foi um toque casual, foi protetora, íntimo, como se ele tivesse o direito de tocá-la daquele jeito. Apolo olhou para a mão de Diego no ombro de Clarissa, e algo clicou. Não era lembrança, era instinto. Ele já tinha visto aquele gesto antes, e dessa vez, ele soube. Na sessão seguinte, Apolo estava diferente, mais presente, mais consciente. Bruna percebeu. "Você parece mais leve hoje." "Não sei se leve é a palavra", Apolo disse, mas havia um leve sorriso nos lábios. "Mas eu acho que estou começando a entender algumas coisas." "Como o quê?" "Que nem tudo que a gente esquece desaparece. Às vezes o corpo lembra. E às vezes é só questão de tempo até a mente alcançar." Bruna sorriu. E pela primeira vez, foi um sorriso genuíno, caloroso. Apolo percebeu como ela era bonita quando relaxava, como os olhos dela brilhavam quando ela sorria de verdade. Ele não tinha percebido antes, ou talvez tivesse, e apenas agora permitisse notar. No final da sessão, quando Apolo se levantou para ir embora, eles quase esbarraram na porta. Bruna ia abrir, Apolo ia sair. Ficaram ali, muito perto, tão perto que ele podia sentir o perfume dela. Algo suave, discreto. Os olhos deles se encontraram, e por um segundo, nenhum dos dois se moveu. Havia algo no ar, algo elétrico, algo que não deveria estar ali. Bruna respirou fundo e se afastou primeiro. Até a próxima, Apolo." A voz dela saiu levemente trêmula. Apolo acenou e saiu. Mas, ao caminhar até o carro, sentiu o coração bater mais rápido. Não era medo, era outra coisa. Algo que ele não sentia há muito tempo. E isso o assustava tanto quanto o confortava. As sessões mudaram. Não eram mais conversas sobre sentimentos abstratos ou exercícios de respiração. Bruna começou a trabalhar com regressão guiada leve, uma técnica para acessar memórias bloqueadas sem forçar o cérebro além do que ele podia suportar. Apolo resistiu no começo, mas sabia que precisava. "Feche os olhos." A voz de Bruna era suave, quase hipnótica. "Respire fundo. 3 vezes. Devagar." Ele obedeceu. A escuridão veio devagar, como uma maré cobrindo tudo. E sob ela vieram as sensações. Primeiro difusas, depois cortantes. Não eram imagens claras, eram fragmentos. Emoções cruas, viscerais que atravessavam o peito como lâminas. Traição. A palavra nem precisava existir. Ele sentia.
Doía como se alguém tivesse arrancado algo de dentro dele e jogado fora. Raiva. Não a raiva comum. Era o tipo de raiva que queima, que cega, que faz o corpo tremer. Perseguição. Ele estava correndo atrás de algo. Ou alguém. Precisava alcançar. Precisava saber. Mas os rostos não apareciam. Nunca apareciam. Apolo abriu os olhos bruscamente. A respiração descompassada. A dor de cabeça explodindo. Bruna o observava, atenta, mas sem pressa. O que você sentiu? Dor. Que tipo de dor? A pior. Ele pressionou as mãos contra as têmporas, tentando aliviar a pressão. Mas não adiantava. A dor não era só física, era emocional. Era memória. Apolo, você está se aproximando. Bruna disse, a voz firme mas gentil. Seu cérebro está tentando te proteger. Mas aos poucos, ele vai deixar você ver. E se eu não quiser ver, então a dor vai continuar. A verdade era simples, cruel, mas verdade. Em casa, Clarissa sentiu o inevitável se aproximar. Estava perdendo Apolo e simplesmente não sabia como aceitar isso. Um dia, no meio da tarde, ela apareceu no escritório dele sem avisar. Trazia uma marmita, o sorriso forçado, o olhar ansioso. Apolo estava em uma reunião quando a secretária bateu na porta. Senhor Apolo, sua noiva está aqui. Ele franziu a testa. Não tinha avisado que viria. Quando saiu da sala de reunião, Clarissa estava na recepção segurando a marmita como troféu. Surpresa! Ela sorriu, mas havia tensão nos ombros. Trouxe almoço. Pensei que você ia gostar. Apolo olhou ao redor. Os funcionários observavam curiosos. Clarissa, eu estou no meio de uma reunião. Eu sei, mas você precisa comer. Ela se aproximou e antes que ele pudesse reagir, o beijou. Na frente de todos. Foi rápido, possessivo, como marcar território. Apolo se afastou desconfortável. Clarissa, o quê? Ela inclinou a cabeça, inocente demais. Não posso mais beijar meu noivo? Foi rápido, possessivo. Um beijo sem amor, mas com aviso. E o silêncio que se seguiu foi pior que o barulho dos cliques de teclado parando. Apolo sentiu o peso dos olhares ao redor. Sentiu a invasão. A falta de respeito pelo espaço dele. A gente conversa em casa. Ela sorriu. Mas não era sorriso de vitória. Era sorriso de desespero disfarçado. Diego voltou a frequentar a casa quase diariamente. Sempre com uma desculpa. Sempre trazendo algo da empresa. E sempre ficando para o jantar. Apolo observava em silêncio. Quando ele saía da sala para atender uma ligação ou buscar água, ouvia risos baixos vindos da cozinha. Risos íntimos, cúmplices. Mas quando voltava, o silêncio caía como cortina. Clarissa e Diego olhavam para ele com sorrisos forçados, como se tivessem sido pegos fazendo algo errado. E talvez tivessem. Uma noite, Clarissa tentou novamente. Apolo estava no sofá, revisando documentos quando ela apareceu com uma garrafa de vinho e 2 taças. Vamos relaxar um pouco? Ela disse, enchendo as taças sem esperar resposta. Apolo aceitou, mas não bebeu. Clarissa bebeu e se aproximou. Sentou no colo dele, passou os braços em volta do pescoço, tentou beijá-lo. Apolo segurou os pulsos dela com delicadeza e a afastou. Clarissa, eu não estou bem. Ela congelou. Você não está bem ou não me quer mais? A voz dela subiu, agressiva, desesperada. Apolo não respondeu, e o silêncio foi pior que qualquer palavra. É por causa daquela terapeuta, não é? Clarissa se levantou, os olhos brilhando de raiva. Eu vejo como você fala dela, como você muda quando volta das sessões. Ela tá botando coisa na sua cabeça. Apolo ficou perplexo. Clarissa, o que você tá falando? Eu não sou idiota, Apolo. Ela gritou, as lágrimas começando a descer. Você não me toca, não me olha, não me quer mais. E tudo começou quando você começou a ver ela. O tom era possessivo, ameaçador, como se Bruna fosse a inimiga. Você tá delirando. Apolo se levantou, tentando se afastar. Bruna é minha terapeuta. Nada mais.
Então por que você não termina a terapia e volta para mim? Porque eu preciso lembrar. Ele explodiu, a voz ecoando pela sala. Eu preciso saber o que aconteceu. Clarissa recuou, o rosto pálido. Talvez seja melhor você não lembrar. A frase atravessou o ar como uma lâmina. Ela não soava assustada, soava culpada. E algo dentro dele gritou, ela sabe. Clarissa começou a chorar, desesperada, ameaçando terminar o noivado, dizendo que não aguentava mais. E então a porta se abriu. Diego entrou. Ele tinha a chave do apartamento. Clarissa? Ele olhou para ela preocupado, ignorando Apolo completamente. Eu ouvi gritos. Tá tudo bem? Clarissa correu até ele e se jogou nos braços dele, chorando. Diego a abraçou, forte, como se quisesse protegê-la, como se fosse o namorado. Apolo ficou ali, parado, observando a cena, e algo dentro dele gritou: perigo. Não era ciúme, era reconhecimento. Ele já tinha visto aquele abraço antes. Na sessão seguinte, Apolo desmoronou. A regressão foi mais funda, as emoções mais intensas. E no meio da sessão, ele simplesmente quebrou. Chorou. Não era choro silencioso, era soluço. Era dor crua, sem filtro. Bruna se levantou sem pensar. O corpo foi antes da mente. Ajoelhou-se diante dele e por um instante não havia terapeuta e paciente. Só dois sobreviventes tentando respirar no mesmo ritmo. Ela pousou a mão no ombro dele. O toque era firme, caloroso, reconfortante. Respira, Apolo. Você tá seguro. Eu tô aqui. Ele levantou o rosto. Os olhos deles se encontraram. E por um segundo, o mundo parou. Havia algo no ar. Algo elétrico. Algo que não deveria estar ali. Bruna percebeu. Percebeu a proximidade. Percebeu o toque que durava mais do que deveria. Percebeu o olhar dele, vulnerável, exposto, pedindo algo que ela não podia dar. Ela retirou a mão rapidamente, respirou fundo e voltou para a cadeira profissional, colocando a distância de volta no lugar. Desculpa, ela disse, a voz levemente trêmula. Eu não devia ter. Tá tudo bem. Apolo limpou o rosto com as costas da mão. Obrigado, mas não estava tudo bem. Ambos sabiam, algo mudou. A linha que separava terapeuta e paciente, a linha invisível, sagrada, inviolável, tinha tremido, e nenhum dos dois sabia como ignorar isso. Quando Apolo saiu, Bruna fechou a porta e encostou a cabeça na parede. Respirou fundo. Uma vez, duas, três. Mas o coração não desacelerou. O crachá balançou no peito, tilintando contra o botão da blusa. O som pequeno ecoou mais alto que qualquer palavra. Ela encarou o crachá como se ele pesasse uma tonelada. Pela primeira vez, não lembrava o que aquele crachá significava. Só sabia que depois dele, nada seria igual. Bruna esperou até o final da sessão anterior para propor. Apolo, eu acho que está na hora de irmos mais fundo. Ele olhou para ela desconfiado. Mais fundo como? Regressão guiada profunda. Ela explicou, a voz calma, mas séria. Não vai ser fácil. Pode ser doloroso, mas você está preso nesse limbo, revivendo fragmentos sem conseguir juntar as peças. Se a gente não acessar a memória completa, você vai continuar sofrendo sem entender por quê. Apolo ficou em silêncio. Tinha medo. Medo do que ia encontrar. Medo de confirmar o que o corpo já sabia. Mas também sabia que não podia continuar vivendo naquele limbo. Metade homem, metade lembrança. Tudo bem, ele disse, a voz baixa. Vamos fazer. Bruna acenou, mas havia preocupação no olhar. Então vamos marcar para a quinta. E Apolo, ela hesitou. Depois dessa sessão você vai lembrar. E talvez não goste do que vai ver. Eu sei. Mas ele não sabia. Ninguém nunca sabe. Na manhã da sessão, o celular de Apolo não parou de tocar. Clarissa. Ela ligou 5 vezes em meia hora. Ele não atendeu nenhuma. Então vieram as mensagens. Apolo, a gente precisa conversar. Por favor, atende. Você tá me evitando. Eu sei que você tá bravo,
Mas a gente pode resolver isso. Apolo desligou o celular. Não queria distrações. Não hoje. Hoje ele ia lembrar. Quando chegou ao consultório, Bruna já estava esperando. A sala estava diferente. As cortinas fechadas, a luz mais baixa, uma cadeira reclinável no lugar do sofá. Havia um gravador pequeno na mesa, para registrar caso ele dissesse algo importante durante a regressão. Pronto? Bruna perguntou. Apolo acenou, mas não estava pronto. Ele se deitou na cadeira. Bruna sentou ao lado, o caderno no colo, a voz suave começando a guiá-lo. Fecha os olhos, respira fundo. 3 vezes, devagar. Ele obedeceu. A escuridão veio, mais rápida dessa vez, mais densa. Agora eu vou contar de 10 até 1. A cada número você vai mais fundo, mais relaxado, mais conectado com as memórias que estão guardadas. A voz de Bruna era firme, segura, como uma âncora. 10, 9, 8... O mundo ao redor começou a desaparecer. 7, 6, 5... A respiração dele desacelerou. 4, 3, 2, 1... O som do ar-condicionado pareceu sumir. O mundo ficou quieto demais. A única coisa que restou foi o som da própria respiração e o medo crescendo junto. E então as imagens vieram. Não como fragmentos, completas, vivas, reais. Apolo estava no carro. Era noite. Chovia. Os limpadores de para-brisa lutavam contra a água que caía sem parar. Ele dirigia devagar, mas com propósito, seguindo alguém. À frente, um carro. O carro de Clarissa. Ele a viu saindo do trabalho. O guarda-chuva preto, o salto apressado, um gesto automático e a culpa que ele ainda não sabia nomear. Ela não foi para casa. Ela pegou a rodovia. Saiu da cidade. Apolo seguiu, mantendo distância. O coração batia forte. As mãos suavam no volante. Ele não sabia o que esperava encontrar, mas sabia que não seria bom. O carro de Clarissa virou à direita, entrando em uma estrada secundária. Apolo foi atrás, e então viu um motel. Simples, discreto. O tipo de lugar onde as pessoas vão quando não querem ser vistas. O carro dela parou na frente de um dos quartos. Apolo parou também, alguns metros atrás, escondido pela chuva e pela escuridão. Clarissa desceu do carro, e então outra porta se abriu. Diego. Ele desceu do carro dela, do lado do passageiro. Eles estavam juntos. Apolo viu quando Diego segurou a mão dela. O gesto simples que destrói mundos. O tipo de toque que ele já conhecia, mas que agora não era dele. Viu quando ela sorriu, o sorriso que ele não via mais quando olhava para ele. Viu quando eles entraram no quarto, de mãos dadas. A dor foi física, como se alguém tivesse arrancado o coração dele com as próprias mãos e jogado no chão. Ele não conseguia respirar, não conseguia pensar, só conseguia sentir. Traição, raiva, dor. As lágrimas começaram a descer, quentes, queimando o rosto. As mãos tremiam no volante. E então ele acelerou. Não pensou, apenas reagiu. Saiu dali, rápido, violentamente. A chuva batia com força. A visão estava embaçada pelas lágrimas. Ele acelerava mais, tentando fugir da dor, tentando deixar tudo para trás. Mas a dor o seguia. E então, a curva. Ele não viu, não conseguiu desviar. O carro derrapou. O som do metal rasgando o asfalto ecoou como se ainda estivesse preso dentro do crânio dele. O cheiro de borracha queimada invadiu a garganta. A lembrança veio com gosto de ferrugem. E então, o impacto. O grito era dele mesmo. Apolo acordou gritando. O corpo se contraiu, as mãos agarrando os braços da cadeira, os olhos arregalados, perdidos. Apolo, Apolo, você tá aqui, tá comigo. Bruna segurou o rosto dele, forçando-o a olhar para ela. Respira, respira comigo. Mas ele não conseguia. A dor de cabeça explodiu, lancinante, como se o crânio fosse rachar ao meio. Ele soluçou, as palavras saindo quebradas. Eu vi tudo. Bruna o segurou pelos ombros, tentando trazê-lo de volta ao presente. O que você viu, Apolo? Ele olhou para ela, mas não a via.
Ainda estava preso na memória, no motel, na traição, na dor. Eles... A voz dele falhou. Ela e ele, juntos. Bruna não entendeu tudo, mas entendeu o suficiente. Algo devastador tinha acontecido, e Apolo acabava de reviver. Ele se levantou bruscamente cambaleando. A dor de cabeça era insuportável. Apolo, espera! Bruna tentou segurá-lo, mas ele se soltou. Eu preciso sair. Você não pode dirigir assim. Você está em choque. Mas ele não ouviu, ou não quis ouvir. Saiu pela porta tropeçando, respirando com dificuldade. Bruna foi atrás, mas ele já estava na escada, descendo rápido demais para alguém que mal conseguia andar. No estacionamento, Apolo encostou na parede. A respiração era irregular. O coração batia tão forte que parecia querer sair do peito. As imagens ainda estavam vivas na mente. Clarissa, Diego, de mãos dadas, entrando no motel. O sangue fervia nas veias. Raiva, pura, crua, incontrolável. Ele não sabia se voltava para casa ou para a guerra, mas sabia que alguém teria de responder por aquilo. Alguém ia pagar. E dessa vez, ele escolheu a guerra. Apolo dirigiu no automático. Não lembrava do caminho. Não lembrava de ter ligado o carro saído do estacionamento, atravessado a cidade. Só lembrava da raiva e da dor. Quando chegou em casa, Clarissa estava na sala. Sentada no sofá, o celular nas mãos, os olhos vermelhos. Ela levantou quando o viu entrar. Apolo... A voz dela saiu trêmula. Eu tentei te ligar, você desligou o celular. Eu fiquei preocupada. Ele fechou a porta atrás de si. Devagar, controlado. Mas o controle era apenas superfície. Por dentro, tudo estava em chamas. Você e Diego. Não era pergunta. Era afirmação. Clarissa congelou. O rosto dela ficou pálido. Os olhos arregalaram. O que você está falando? Não faz isso. A voz de Apolo saiu baixa, perigosa. Não me trata como idiota. Não agora. Ela balançou a cabeça, as lágrimas começando a descer. Apolo, eu não sei do que você está falando. Eu vi. Ele gritou, e a palavra ecoou pela sala como explosão. Eu vi vocês dois, no motel, de mãos dadas, entrando juntos. Clarissa recuou, a mão cobrindo a boca, os olhos transbordando. Apolo, diz que é mentira. A voz dele quebrou no meio da frase. Por favor, Clarissa, me deixa acreditar que eu tô louco. Mas ela não disse. Ela apenas chorou, o som misturando-se ao tic-tac distante do relógio. Os segundos passavam, mas nada se movia dentro dele, e o silêncio dela foi a confissão mais cruel. Apolo deu um passo para trás, como se tivesse levado um soco. Quanto tempo? Apolo... Ele perdeu o controle, a dor explodindo na voz. Quanto tempo vocês riram de mim pelas minhas costas? Clarissa soluçou, abraçando o próprio corpo. 6 meses. A resposta caiu como chumbo. 6 meses. Metade de um ano. O eco da frase ficou batendo dentro do peito dele, como se o tempo tivesse zumbido no ouvido. Por quê? A pergunta saiu rouca, quebrada. O que eu fiz de errado? Você não fez nada errado, Clarissa gritou desesperada. Você é perfeito, Apolo. Você sempre foi. Mas eu não conseguia mais. Você era tão controlado, tão focado no trabalho, tão distante. E o Diego estava ali. Ele me via. Ele me ouvia. Ele era meu melhor amigo. A frase saiu simples, mas o peso era esmagador. Clarissa tentou se aproximar, estendendo as mãos. Apolo, me desculpa, por favor. Foi um erro. Eu te amo. Eu sempre te amei. A gente pode superar isso, a gente pode... Ela tentou tocá-lo, e ele recuou, com nojo, como se o toque dela queimasse. Sai da minha casa, Apolo. Sai. A voz dele cortou o ar como lâmina. Clarissa soluçou, mas viu nos olhos dele que não havia volta. Não havia perdão. Ela pegou a bolsa, as mãos tremendo, e foi até a porta. Antes de sair, olhou para trás uma última vez. Eu sinto muito. Apolo não respondeu. Apenas assistiu a porta se fechar. E com ela, fechou-se também qualquer resquício do que eles tinham sido. Os dias seguintes foram um borrão.
Apolo se trancou em casa, desligou o celular, ignorou as ligações de Diego, dezenas delas, ignorou as mensagens, os e-mails, bebeu, muito, não dormiu, ou dormiu demais, não sabia mais a diferença. A raiva deu lugar à culpa, a culpa deu lugar à vergonha. E a vergonha? A vergonha era a pior de todas. Porque no fundo uma parte dele se perguntava: e se eu tivesse sido diferente? E se eu tivesse prestado mais atenção? E se eu tivesse amado melhor? Mas a resposta não importava, porque o que eles fizeram não tinha justificativa. Traição não se conserta, não se explica, não se perdoa, apenas dói. Uma semana depois, no fundo do poço, Apolo pegou o telefone. Não sabia a quem ligar. Não tinha mais ninguém. A família era distante. Os amigos eram, na verdade, amigos de Diego. Clarissa tinha sido o centro da vida social dele. E agora, não havia ninguém. Apenas um nome veio à mente: Bruna. Ele hesitou. Era fora do horário. Ela não era amiga. Ela era terapeuta, profissional. Mas era a única pessoa que ele tinha. Apolo pegou as chaves e saiu. Quando chegou ao prédio do consultório, já era noite. As luzes da recepção estavam apagadas, mas a luz do consultório de Bruna ainda estava acesa. Ele subiu as escadas devagar, cada passo pesando mais que o anterior. O corredor estava silencioso. Só o som dos passos dele e o eco do coração acelerado. Cada degrau parecia uma escolha errada prestes a acontecer. Bateu na porta. Silêncio. Bateu de novo. A porta se abriu. Bruna estava ali de óculos, cabelo solto, vestindo roupas casuais. Ela tinha ficado trabalhando até tarde. Quando viu Apolo, os olhos dela se arregalaram. Ele estava destroçado. Olhos vermelhos, barba por fazer, roupas amarrotadas. Parecia que não dormia há dias. Porque não dormia. Apolo! A voz dela saiu baixa, preocupada. O que você está fazendo aqui? Ele tentou falar, mas as palavras não saíram. Apenas olhou para ela, vulnerável, perdido. Eu não tinha mais ninguém. Ele sussurrou. Bruna ficou imóvel. As mãos tremiam. O olhar oscilava entre o profissionalismo e o instinto. Nenhum manual preparava alguém para aquilo. Ela sabia que deveria recusá-lo. Encaminhá-lo para outro profissional. Manter a distância. Proteger os limites. Mas a dor no olhar dele a paralisou. Ela deu um passo para o lado. Entra. Eles conversaram por horas. Apolo sentou no sofá. Bruna sentou na poltrona, mas não pegou o caderno. Não anotou nada. Apenas escutou. Ele contou tudo. A traição. A confrontação. A confissão de Clarissa. Os 6 meses de mentira. A sensação de ter perdido não só a noiva e o melhor amigo, mas a própria identidade. Eu não sei quem eu sou sem eles. Ele disse, a voz rouca de tanto falar. Eu construí minha vida ao redor deles. E agora, não sobrou nada. Bruna o observava, o coração apertado. Não havia distância profissional ali. Não havia protocolo. Só havia humanidade, dor compartilhada. Você não perdeu quem você é, Apolo. Ela disse suavemente. Você só descobriu quem eles eram. Ele olhou para ela, os olhos brilhando. E se eu nunca conseguir confiar de novo? Então você vai ter que aprender, aos poucos, com o tempo. E se eu não conseguir? Bruna não respondeu de imediato, porque não tinha resposta fácil. Quando ele finalmente se acalmou, exausto, encostou a cabeça no sofá e fechou os olhos. Bruna se levantou, pegou uma manta e cobriu ele, e então, sem pensar, afagou o cabelo dele. Foi instinto. Cuidado. Apolo abriu os olhos e, devagar, segurou a mão dela. Não com força, apenas segurou, como se fosse âncora. Bruna ficou imóvel. Ele puxou a mão dela suavemente, trazendo-a para mais perto. Seus rostos ficaram a centímetros de distância. Era como se o tempo entre eles parasse, implorando para que alguém tivesse coragem de se mover primeiro. Bruna viu nos olhos dele tudo que não deveria estar ali. Desejo, vulnerabilidade, esperança.
e pela primeira vez sentiu que ia ceder, mas encontrou forças. Não podemos, ela sussurrou, a voz quebrando. Apolo não se moveu. Por quê? Porque eu sou sua terapeuta, porque você está vulnerável, porque isso seria errado. Não parece errado, mas é. Ela se afastou tremendo e ficou de pé. Você precisa ir embora, Apolo. Ele olhou para ela por um longo momento. Depois acenou e se levantou. Caminhou até a porta. Parou. Olhou para trás. Obrigado por me ouvir. Bruna não respondeu. Apenas acenou. Quando a porta se fechou, ela trancou. O clique metálico ecoou no consultório vazio. Bruna deslizou até o chão, o rosto entre as mãos. E chorou. Não por culpa, mas porque sabia. Há linhas que ninguém vê, e uma vez cruzadas nunca voltam a desaparecer. 2 semanas se passaram. Bruna não atendeu mais as ligações de Apolo. Ela olhava o celular vibrar na mesa, o nome dele iluminando a tela, e deixava cair na caixa postal. Toda vez. Sabia que precisava encerrar o tratamento, encaminhá-lo para outro profissional, fazer o protocolo correto, mas não conseguia tomar coragem, porque encerrar significava não vê-lo mais. E apesar de tudo, ela não queria isso. As mensagens começaram a chegar, uma por dia, depois 2, depois mais. Bruna, eu preciso falar com você. Por favor, não me ignore. Só uma conversa, só isso. Ela lia todas, não respondia nenhuma, até que numa tarde de sexta-feira ela cedeu. Marcou uma última sessão. Sabia que seria a última, tinha que ser. Mas no fundo, uma parte dela já sabia. Nada que acontecesse naquela sala seria apenas profissional. Quando Apolo chegou, ela percebeu a diferença de imediato. Ele estava diferente, mais cru, mais exposto. A barba estava feita, as roupas arrumadas, mas os olhos carregavam um peso que ela reconhecia. O peso de quem perdeu tudo e decidiu parar de fingir que estava bem. Ele entrou, mas não sentou no sofá. Ficou de pé, olhando para ela. Clarissa saiu definitivamente da minha vida. Ele disse, sem rodeios. Eu terminei tudo. Vendi o apartamento. Cortei laços com todo mundo que tinha ligação com ela ou com o Diego. Bruna apenas acenou, sem saber o que dizer. E agora, ele deu um passo à frente. Você é a única coisa real que sobrou na minha vida. A frase caiu no ar como confissão. Bruna respirou fundo, tentando manter a postura profissional. Apolo, isso que você sente é transferência. É comum em terapia. Você está confundindo gratidão com... Não me diga o que eu sinto. A voz dele foi firme, não agressiva, mas verdadeira. Bruna parou. Eu sei o que é transferência. Ele continuou, os olhos fixos nela. Eu sei o que é gratidão. E eu sei a diferença. Eu não te vejo como terapeuta, Bruna. Eu te vejo como a única pessoa que não me mentiu. A única pessoa que me viu quebrado e não fugiu. Apolo, e eu sei que você sente alguma coisa também. Eu vi, naquela noite, quando você afagou meu cabelo, quando segurou minha mão. Bruna desviou o olhar. Eu não devia ter feito isso. Mas fez. Silêncio. Ela tentou racionalizar, explicar os limites éticos, os riscos, o conselho, a carreira. Mas a cada palavra sentia a própria convicção desmoronar. Porque ele estava certo. Ela sentia, e não adiantava mais negar. A sessão se estendeu além do tempo marcado. Eles conversaram, discutiram. Bruna tentou manter a distância, mas ele não deixava. Ele não forçava. Apenas existia. E a presença dele era sufocante. Quando o relógio marcou quase 2 horas, Apolo se levantou. Eu vou embora. Bruna acenou, aliviada e decepcionada ao mesmo tempo. Ela o acompanhou até a porta. Abriu e então aconteceu. As mãos dele se tocaram no trinco. Foi acidental. Breve. Mas nenhum dos dois se moveu. Apolo virou o rosto devagar, olhando para ela. Havia um abismo de 3 centímetros entre as bocas, e ninguém sabia construir pontes tão pequenas. O relógio parou de fazer sentido. Só havia o som da respiração deles
e a distância que teimava em existir. Bruna fechou os olhos lutando contra tudo que sentia. Eu não posso. Ela sussurrou, mas a voz estava sem força. Ela sentiu o gosto metálico da culpa. Naquele espaço pequeno, a palavra ética parecia não caber. Apolo não se aproximou, mas também não se afastou. Olha para mim, ele pediu, baixo. Bruna abriu os olhos e se perdeu. Porque nos olhos dele havia tudo o que ela tentava negar. Desejo, vulnerabilidade, verdade. Eu vou embora, ele disse, a voz rouca. Mas você sabe onde me encontrar, quando parar de fugir do que sente. Ele deu um passo para trás, e foi então que ela quebrou. Bruna segurou o pulso dele, não com força, apenas segurou, como se fosse a última coisa sólida no mundo. Apolo parou, virou-se devagar, e desta vez foi ela quem deu o passo à frente. O beijo começou como um erro sussurrado, um toque breve, quase inocente. Mas o segundo depois foi fome. A mão dele encontrou a nuca dela e puxou. Firme, urgente. Os lábios se encaixaram de novo. Mais fundos, mais quentes. A língua dele invadiu a dela num movimento lento e dominado, misturando respiração e desejo. Bruna gemeu, o som abafado contra a boca dele. A parede gelada tocou suas costas quando Apolo a pressionou, o corpo inteiro encostado, o calor dele dissolvendo qualquer resto de razão. As mãos dela subiram pelo peito dele, sentindo o coração batendo rápido, o tecido da camisa amassando entre os dedos. Ela devia parar, mas não parou. Ele desceu os beijos até o canto da boca, mordeu o lábio inferior dela, leve, provocando, e depois voltou a beijá-la com mais força. As línguas se encontravam e se perdiam num ritmo sem pausa, um duelo e uma entrega ao mesmo tempo. Bruna segurou o rosto dele, as unhas arranhando levemente a barba, o toque tremendo entre culpa e desejo. Ele segurou a cintura dela com as duas mãos, puxando-a contra o corpo dele. O ar ficou pesado. Cada respiração era uma colisão, cada segundo uma implosão. Ele devia sair, mas não saiu. O beijo se tornou descontrole. Ela o puxava, ele a prendia. Ambos se perdiam no mesmo erro. Bruna sentiu o gosto metálico do próprio sangue quando ele mordeu de novo o lábio inferior, mais forte dessa vez. E ainda assim não quis parar. O som das respirações misturadas encheu o consultório, abafado, quase indecente de tão humano. Ela pensou em ética, pensou no conselho, pensou em tudo que devia proteger. Mas o corpo não pensava. O corpo só sabia responder ao toque, ao calor, ao nome dele sussurrado entre os lábios. Quando ele finalmente se afastou, o ar pareceu frio demais. Bruna levou a mão à boca, tremendo, sentindo o gosto dele ainda ali. Os olhos dela estavam arregalados, em choque, tentando processar o que acabara de acontecer. Apolo permaneceu imóvel, o peito arfando, as mãos ainda tremendo ao lado do corpo. Eles se olharam, e naquele silêncio, a realidade caiu como chumbo. Isso nunca aconteceu. Bruna sussurrou, a voz quebrando. Mas a voz dela não convencia ninguém. Apolo só a olhou, e o silêncio entre eles foi mais verdadeiro que qualquer palavra. Havia acontecido, e não havia como voltar atrás. O vazio que veio depois não era de culpa, era de queda livre. Como se, ao cruzar aquela linha, tivessem perdido o chão, e agora não havia mais onde se segurar. 10 dias se passaram, 10 dias de silêncio, de culpa, de desejo não resolvido. Bruna não atendeu mais às ligações de Apolo, não respondeu às mensagens. Bloqueou o número dele, mas desbloqueou na mesma noite. Considerou denunciar-se ao conselho antes que alguém descobrisse. Abriu o formulário 3 vezes, fechou 3 vezes. Pensou em renunciar ao registro, em recomeçar em outra cidade, longe dele, longe da tentação. Mas não conseguiu. Passou noites em claro, deitada na cama, olhando para o teto, dividida entre culpa e desejo, entre o que era certo e o que sentia. Apolo também não dormia. Ele sabia que deveria desistir, seguir em frente, esquecer.
mas não conseguia. Tudo o que viveu nos últimos meses, a descoberta da traição, a dor, a reconstrução, foi com ela. Bruna não foi apenas terapeuta. Foi a pessoa que o fez voltar a sentir. E agora, sem ela, ele estava perdido de novo. Era noite de sexta. A chuva caía forte, batendo nas janelas, enchendo as ruas. Apolo estava em casa, olhando para o celular, debatendo consigo mesmo. Não devia ir. Sabia disso. Mas o corpo não obedecia à razão. Pegou as chaves, saiu. Quando a campainha tocou, Bruna estava na sala de pijama, cabelo solto, tentando ler um livro que não conseguia processar. Ela olhou para a porta. Hesitou. A campainha tocou de novo. Insistente. Bruna se levantou, o coração disparando, e foi até a porta. Abriu. E ali estava ele, encharcado. A camiseta colando no corpo, o cabelo escorrendo água, os olhos fixos nela, carregados de algo que ela não conseguia nomear, mas reconhecia. Não consegui ficar longe. A voz dele saiu rouca, quebrada. Bruna ficou imóvel. Por um segundo quase pediu que ele fosse embora. Quase. Mas ele a olhou com a mesma dor que ela passara anos tentando curar nos outros. E ali, toda sua força se perdeu. Você não pode estar aqui. Ela sussurrou, mas não fechou a porta. Eu sei. Ele não se moveu. Apenas ficou ali, pingando água no corredor, esperando. Eu vou perder tudo por sua causa. As lágrimas começaram a descer. Minha carreira, minha credibilidade, tudo o que construí... Eu sei. Ele repetiu, dando um passo à frente. E mesmo assim, a voz dela falhou. Eu não consigo te mandar embora. A confissão saiu como derrota. Apolo entrou devagar. Bruna fechou a porta atrás dele. E quando se virou, ele estava ali. Tão perto que ela podia sentir o calor dele misturado com o frio da chuva. Eles ficaram parados, a centímetros um do outro, respirando. Me diz que você não sente nada. Ele sussurrou, a voz baixa, rouca. Me diz que isso é só transferência, só confusão, e eu vou embora. Para sempre. A voz dele pareceu um lugar para morar. Bruna fechou os olhos. Não conseguia mentir. Eu não posso te dizer isso. Apolo ergueu a mão devagar e tocou o rosto dela. O polegar deslizou pela bochecha molhada, enxugando uma lágrima. Então, para de lutar. O toque se transformou em carícia. Bruna segurou o pulso dele, mas não afastou. Apenas segurou, como se fosse a única coisa que a impedia de desmoronar. Apolo se aproximou e a beijou. Não foi desespero dessa vez. Foi rendição. Os lábios se encaixaram devagar, como se tivessem todo o tempo do mundo, e ao mesmo tempo, como se o tempo estivesse acabando. As mãos dela subiram até o peito dele, sentindo o tecido molhado, o coração batendo forte por baixo. Ele a puxou para mais perto, as mãos descendo até a cintura, segurando com firmeza. O beijo se aprofundou. A língua dele invadiu a dela com um domínio que beirava reverência, um toque que pedia e tomava ao mesmo tempo. O som da respiração dele se misturou e o ar parecia ter gosto de confissão. Bruna gemeu baixo, um som abafado, entrecortado, que saiu sem permissão. Apolo a pressionou contra a parede. O corpo dele colou no dela, e ela sentiu tudo, o calor, o peso, a necessidade. As mãos dela deslizaram pela camisa molhada dele, sentindo os músculos contraídos, a pele quente por baixo do tecido frio. Ele interrompeu o beijo por um segundo, apenas para respirar, a testa encostada na dela. Bruna... A voz dele saiu tensa, controlada. Se você quiser que eu pare, me diz agora. Ela abriu os olhos, e pela primeira vez não teve dúvida. Não para. Foi tudo que ele precisou ouvir. As mãos dele subiram até o rosto dela, segurando com delicadeza enquanto a beijava de novo. Mais fundo, mais intenso. Bruna puxou a barra da camiseta molhada dele. O tecido grudava na pele. Ela puxou com força, e o som do algodão molhado se soltando encheu o silêncio. Apolo ergueu os braços, deixando que ela arrancasse. A camiseta caiu no chão com um baque abafado, encharcada, pesada. Bruna olhou para ele, o peito nu, a pele ainda brilhando com a água da chuva. As cicatrizes do acidente,
finas, quase invisíveis, mas ali. Ela tocou. Devagar. A ponta dos dedos deslizando pela pele quente, sentindo o coração batendo rápido demais. Apolo fechou os olhos. A respiração dele falhou quando ela tocou a cicatriz mais longa, logo abaixo das costelas. Bruna. A voz saiu rouca, quase um pedido. Ela não respondeu. Apenas puxou-o de volta para o beijo. E dessa vez, não havia suavidade, só fome. Ele segurou a cintura dela e a ergueu. Bruna enroscou as pernas em volta dele, sentindo o calor do corpo dele contra o dela, a força nos braços que a seguravam. Apolo a carregou até o quarto, tropeçando no escuro, guiado pela luz fraca do abajur que ela tinha esquecido aceso. Deitou-a na cama. Não jogou, mas colocou como se ela fosse quebrar. Mas Bruna não queria cuidado. Ela puxou-o para baixo, as mãos agarrando os ombros dele, as unhas cravando de leve. O peso dele desceu sobre ela e o ar fugiu dos pulmões dos dois ao mesmo tempo. Apolo deslizou as mãos pela lateral do corpo dela, sentindo a maciez por baixo do tecido fino do pijama. Os dedos dele encontraram a barra da blusa. Ele parou. Olhou para ela. Pergunta silenciosa. Bruna ergueu os braços. Resposta. Ele puxou a blusa devagar, revelando a pele centímetro por centímetro. O abdômen, as costelas, a curva do corpo que ele ainda não conhecia. Jogou o tecido no chão. E então não havia mais nada entre eles, apenas pele, calor, respiração descompassada. Apolo desceu os beijos pelo pescoço dela, devagar, como se estivesse memorizando cada centímetro. A língua dele roçou a pele sensível logo abaixo da orelha, e Bruna gemeu, baixo, abafado, involuntário. Ele mordeu de leve o lóbulo da orelha, provocando. As mãos dela subiram até o cabelo dele, puxando, guiando, perdendo o controle. A boca dele desceu pela clavícula, pelo centro do peito, deixando um rastro de calor por onde passava. Bruna arqueou o corpo, o som da respiração dela misturando com o som da chuva lá fora. Rápida, depois lenta, como o ritmo deles. As mãos dele exploravam, a cintura, os quadris, a lateral das coxas. As mãos dele subiram por baixo do tecido, explorando a curva da cintura até encontrar a pele nua. O toque foi firme, preciso, e o corpo dela cedeu sem resistência. Cada toque arrancava um arrepio. Cada pausa aumentava a necessidade. Ele a tocou onde o corpo dela mais pedia e o mundo pareceu parar por um segundo. O toque foi preciso, profundo o bastante para arrancar dela um gemido que não era só prazer, era rendição. A pele dela parecia pedir por mais, o corpo inteiro tenso, implorando por um movimento que ainda não vinha. Bruna fechou os olhos com força, o corpo inteiro reagindo como choque. Apolo, o nome saiu quebrado, metade gemido, metade súplica. Ele parou olhando para ela. A respiração dele estava tão descontrolada quanto a dela. Tem certeza? Bruna abriu os olhos e não havia mais dúvida. Não havia mais medo. Apenas ele. Tenho. Apolo se moveu devagar no começo, dando tempo, esperando que o corpo dela se ajustasse. Ele a observava com os olhos escurecidos, o peito subindo e descendo como se cada respiração fosse uma batalha. E então, ele a penetrou devagar, sentindo o corpo dela se abrir, acolhendo-o como se o reconhecesse. A junção foi lenta, quente, quase sagrada, e o corpo dela o recebeu como quem volta para casa depois de se perder. Bruna segurou os ombros dele, as unhas cravando mais fundo, o corpo inteiro tremendo. O som que escapou dela foi puro instinto. Apolo gemeu baixo, rouco, o som preso entre os dentes. O movimento foi lento, profundo, inevitável, e tudo o que era pensamento se calou, e então o ritmo mudou. Lento no começo, controlado, mas o controle não durou. Ele a puxou com força, e o impacto fez o ar escapar entre os lábios dos dois. O quadril dele encostou no dela, e a pele reagiu com um arrepio que atravessou o corpo inteiro. Ele se movia dentro dela com um ritmo que era mais confissão que prazer. Cada investida parecia dizer tudo o que o silêncio deles nunca teve coragem. Ela o recebia inteira.
o corpo respondendo com urgência, pedindo mais. O corpo dela se moldava ao dele, e o ritmo deles era como respiração em chamas. Ele se afastava só o bastante para fazê-la sentir falta, e voltava mais fundo, mais firme, arrancando dela um som que misturava gemido e entrega. O ritmo os guiava, lento, depois rápido, depois lento de novo. Um compasso que não era de carne, era de alma. A chuva batia no vidro, rápida, depois lenta, como o ritmo deles. Ele se afastava só o suficiente para respirar, depois voltava, como se o ar só existisse ali, na boca dela. A cada movimento, ela sentia o mundo se desfazer um pouco mais. Bruna o puxou mais perto, querendo mais, querendo tudo. As mãos dela deslizavam pelas costas dele, sentindo os músculos contraídos, a pele quente, o suor começando a se misturar com a água que ainda não tinha secado. O cheiro da chuva grudava na pele dele. O gosto era de vinho e arrependimento. O toque era quente demais para uma noite fria. O som das respirações misturadas encheu o quarto, abafado, quase indecente de tão humano. O cabelo dela grudou na testa. Um gemido escapou e se perdeu entre os relâmpagos. As mãos dele tremiam, mas não de hesitação, de excesso. O lençol amarrotou sob o peso dos dois como se o tecido também respirasse. Um impulso, um suspiro, um movimento, e o mundo desabou um pouco mais. O nome dele escapou dos lábios dela como oração. E ele gemeu o dela rouco, desesperado. O resto foi só som e pele. O clímax veio como onda, imparável. Bruna arqueou o corpo, as unhas arranhando as costas dele, e o corpo inteiro vibrou. O prazer veio em ondas, primeiro uma, depois outra, até que o corpo dela não soube mais onde terminava a dor e começava o alívio. Ela o chamou pelo nome, e ele respondeu com um gemido que parecia promessa. O corpo dela tremeu, o dele respondeu, e o mundo pareceu pulsar junto, como se o tempo tivesse parado para assistir. Apolo a segurou como quem tenta segurar o tempo, o corpo dele tremendo junto com o dela. E então, silêncio. Só a respiração, só a chuva. A respiração dele ainda tremia contra o pescoço dela, lembrando que estavam vivos. Apolo desabou ao lado dela, o peito arfando, o coração batendo tão forte que ela podia ouvir. Puxou Bruna para perto, o corpo dela encaixando no dele como se sempre tivesse pertencido ali. Eles ficaram assim, sem falar, sem se mover, apenas respirando. O quarto cheirava a chuva, a pele e a tudo o que eles não deveriam ter feito, mas fariam de novo se o tempo voltasse. A pele dela ainda vibrava onde ele tinha tocado. O corpo dela ainda pulsava, e o dele ainda tremia dentro do silêncio. E por um instante, o mundo parecia quieto demais. Quieto como culpa. Quieto como paz. Bruna olhou para o teto, as lágrimas descendo sem fazer barulho. E agora? Ela sussurrou. Apolo apertou-a contra o peito, como se pudesse protegê-la das consequências que viriam. Agora, a gente enfrenta juntos. Bruna fechou os olhos e, pela primeira vez em dias, sentiu paz. Eles não dormiram. Apenas permaneceram ali, deitados na escuridão, ouvindo a chuva cair, conscientes de que o amor deles começou no limite do impossível. Mas agora era real. E não havia como voltar atrás. Os dias seguintes foram intensos, secretos. Apolo e Bruna se viam quando podiam. Sempre à noite, sempre escondidos, sempre com a sensação de que o mundo ia desabar a qualquer momento. Mas por alguns dias, nada desabou. E eles se permitiram acreditar que talvez, só talvez, conseguissem escapar das consequências. Bruna sabia que era ilusão. A culpa pesava sobre ela como pedra no peito. Cada vez que olhava para o crachá pendurado no pescoço, sentia o peso da escolha que tinha feito. Tinha cruzado a linha, tinha quebrado o código, tinha colocado tudo em risco. Mas quando olhava para Apolo, quando ele a tocava, quando ele a beijava, quando ele a segurava como se ela fosse a única coisa real no mundo, a culpa desaparecia por alguns segundos. E nesses segundos, ela se permitia ser feliz. Mas a felicidade nunca dura.
Foi numa tarde de quinta-feira que tudo desmoronou. Bruna estava no consultório atendendo um paciente quando a recepcionista bateu na porta, nervosa. Doutora Bruna, tem uma mulher aqui querendo falar com a senhora. Ela disse que é urgente. Bruna franziu a testa. Eu estou em atendimento. Ela marcou o horário? Não, mas ela disse que não vai sair até falar com a senhora. Bruna suspirou, pediu desculpas ao paciente e saiu. E quando viu quem estava na recepção, o sangue congelou nas veias. Clarissa. Clarissa estava sentada como quem já ganhou. As pernas cruzadas, o casaco impecável, o olhar afiado o bastante para cortar qualquer desculpa antes que fosse dita. Bruna parou na porta, o coração acelerando. Clarissa, doutora Navarro. A voz dela saiu calma, controlada, mas havia veneno ali. Preciso de alguns minutos do seu tempo, a não ser que você esteja ocupada demais com outros pacientes. O tom era insinuante. Bruna engoliu em seco. Eu estou em atendimento agora. Se quiser marcar, não vai demorar. Clarissa se levantou, pegando a bolsa. É só uma conversa rápida, profissional. Bruna olhou para a recepcionista, que observava tudo com olhos arregalados. Não havia saída. Tudo bem, me dá 5 minutos. Ela voltou para a sala, pediu desculpas novamente ao paciente e remarcou a sessão. Depois, com o estômago embrulhado, levou Clarissa até o consultório. Fechou a porta. Clarissa entrou devagar, olhando ao redor como se estivesse avaliando o ambiente. Então é aqui que você trabalha. Ela passou os dedos pela lombada de um livro na estante. Bonito, profissional, ético. Bruna cruzou os braços, tentando manter a compostura. O que você quer, Clarissa? Clarissa virou-se devagar, o sorriso frio nos lábios. Sabe o que é curioso, doutora? Ética é uma palavra tão bonita, até o dia em que a gente descobre quem você realmente é. Bruna sentiu o chão fugir. Eu não sei do que você está falando. Não? Clarissa pegou o celular da bolsa e deslizou o dedo pela tela. Então talvez isso ajude. Ela virou o celular. Na tela, uma imagem capturada sob a chuva, Apolo na porta do prédio dela, o corpo inclinado para frente, o rosto parcialmente iluminado por um relâmpago. Intimidade emoldurada por acaso. Bruna ficou paralisada. Às vezes prova é só questão de enquadramento. Clarissa sussurrou, guardando o celular. O conselho adora casos exemplares, principalmente quando a vitrine é bonita. O sangue de Bruna congelou. Você não tem prova de nada. Não preciso de prova, doutora. Clarissa deu um passo à frente, o olhar cortante. Só preciso plantar a dúvida. Uma denúncia anônima. Uma investigação. E aí... Bem, a gente sabe como essas coisas funcionam, né? Mesmo que você seja inocentada, a mancha fica. As pessoas falam, os pacientes saem. E no final, você perde tudo que construiu. Bruna tentou respirar, mas o ar não entrava. Por que você está fazendo isso? Por quê? Clarissa riu, mas não havia humor ali. Porque você tirou ele de mim. Porque você se meteu na minha vida. E agora eu vou tirar tudo de você também. Clarissa, por favor, não me implore, doutora. A voz dela ficou gélida. Você fez sua escolha. Agora vai lidar com as consequências. Clarissa caminhou até a porta, mas parou antes de sair. Ah, e só para constar, ele nunca vai te escolher de verdade, porque no fundo, ele sabe que você é tão falsa quanto eu. A porta se fechou, e Bruna desabou na cadeira, tremendo, as lágrimas descendo sem controle. Quando Apolo soube, explodiu. Ela fez o quê? Bruna estava sentada no sofá do apartamento dele, pálida, destruída. Ela tem uma foto. Ela vai me denunciar ao conselho. Apolo, eu vou perder tudo. Ela não vai fazer nada. Apolo estava de pé, as mãos fechadas em punhos, a raiva queimando nos olhos. Eu não vou deixar. Você não pode impedir, Bruna gritou, as lágrimas descendo. Ela tem razão. Eu cruzei a linha. Eu fiz tudo errado. E agora, a voz dela quebrou. Apolo se ajoelhou na frente dela, segurando o rosto dela com as 2 mãos. Olha para mim. Bruna olhou, os olhos vermelhos, perdidos. Você não fez nada errado. Você me salvou.
Você me deu uma razão para continuar, e eu não vou deixar ela destruir você por isso. Apolo: eu vou resolver isso. Como? Ele não respondeu, porque não sabia, mas ia descobrir. Diego não atendeu às ligações. Apolo ligou dezenas de vezes, mandou mensagens, e-mails. Silêncio. Até que 3 dias depois, recebeu um envelope. Dentro, documentos jurídicos. Diego estava vendendo sua parte na empresa, renunciando à sociedade, desaparecendo. Na mesa de Apolo, junto com os papéis, estava uma caneta. A caneta que eles tinham dividido por anos, metade ouro, metade prata, metade vazia agora. Apolo segurou a caneta, os dedos tremendo, e pela primeira vez em semanas, chorou. Não de dor, de raiva. Bruna disse a Apolo que precisavam se afastar. Ele se recusou. Não. Apolo, você não entende. Ela estava de pé, desesperada, andando de um lado para o outro na sala dele. Se ela me denunciar, vão investigar, vão descobrir tudo. E se descobrirem que a gente ainda tá junto, vai ser pior. Eu não vou perder você também. A voz dele saiu firme, inabalável. Bruna parou, olhando para ele, as lágrimas descendo. Você não entende o que está em jogo. Entendo. Ele se levantou, caminhando até ela. Entendo que você pode perder sua carreira, sua reputação, tudo que construiu. Mas eu também perdi tudo, Bruna. Perdi meu melhor amigo, minha noiva, minha confiança. E a única coisa que sobrou foi você. Ele segurou o rosto dela com delicadeza. Então não me peça para te perder também, porque eu não vou. Bruna desabou nos braços dele, chorando, segurando-o como se ele fosse a única coisa que a impedia de desmoronar. Eu tenho medo, ela sussurrou. Eu sei. Ele a apertou contra o peito. Eu também. Mas eles não se soltaram, porque no fundo sabiam. O amor deles tinha nascido no limite do impossível, e talvez fosse exatamente ali que ele precisaria sobreviver. Apolo não dormiu naquela noite. Ficou sentado no sofá, olhando para o vazio, pensando em tudo que tinha perdido e em tudo que ainda podia perder. Clarissa podia destruir Bruna, podia tirar dela tudo que ela construiu, e ele não ia deixar. Na manhã seguinte, pegou o celular e ligou. Clarissa atendeu no 3º toque. Apolo. A voz dela saiu fria, mas havia surpresa ali. Eu quero conversar. Não tem nada para conversar. Tem. Ele respirou fundo. Pessoalmente, silêncio do outro lado. Quando? Agora. Eles se encontraram em um café neutro, silencioso, onde ninguém os conhecia. Clarissa chegou pontual, impecável como sempre, mas o brilho do batom não disfarçava o cansaço nos olhos. Ela ainda sabia posar como vilã, mas parecia exausta do próprio papel. Apolo já estava lá, esperando. Ela sentou na frente dele, cruzou as pernas e esperou. Eu não vim para pedir desculpas. Ele começou, a voz firme. Porque eu não tenho do que me desculpar. Clarissa riu, mas não havia humor. Sério. Depois de tudo que você fez, eu não fiz nada. Ele a interrompeu, o olhar fixo. Você e o Diego fizeram. Vocês traíram. Vocês mentiram. Vocês destruíram o que a gente tinha. Eu só descobri. E então você foi correndo para os braços da terapeuta. Clarissa cuspiu as palavras com desprezo. Que nobre. Eu fui correndo para alguém que me viu quando eu estava quebrado e não fugiu. Apolo se inclinou para a frente. Diferente de você. Clarissa desviou o olhar. Você não entende? Não, eu entendo perfeitamente. Ele respirou fundo. Você tá com raiva porque eu segui em frente, porque eu achei alguém que me faz sentir vivo de novo. E você não suporta isso. Você acha que ela te ama? Clarissa riu, mas a risada soou mais como soluço disfarçado. Ela te usou, Apolo, e você caiu direitinho. Não. A voz dele saiu calma, mas cortante. Ela me salvou. E você sabe disso. Clarissa ficou em silêncio. Apolo se levantou. Faz o que você quiser, Clarissa. Denuncia ela. Tenta destruir a vida dela. Mas saiba que, se fizer isso, você vai perder qualquer resquício de dignidade que ainda te resta. Ele pegou a carteira, tirou algumas notas e deixou na mesa.
Eu não vou alimentar mais nada do que a gente teve. Acabou. De verdade dessa vez. E saiu. Clarissa ficou ali, sozinha, olhando para a xícara de café intocada na frente dela. E pela primeira vez, sentiu o peso da escolha que tinha feito. Quando Apolo saiu do café, a chuva começou a cair. Não era uma chuva fraca. Era daquelas que encharca em segundos, que lava a cidade inteira, que faz o céu parecer que está chorando junto, assim como na noite do acidente. Mas desta vez, não havia medo. Apolo olhou para o céu, deixando a chuva cair no rosto, e sorriu, porque pela primeira vez não estava fugindo, estava escolhendo. Bruna estava no consultório quando viu pela janela. Apolo atravessando a rua, encharcado, os cabelos colados na testa, a camisa grudada no corpo. Ela ficou paralisada. Ele não deveria estar ali. Não depois da ameaça de Clarissa, não com o risco de alguém vê-lo, mas ele estava, e vinha direto para ela. Bruna desceu as escadas correndo, o coração disparado, e abriu a porta antes que ele tocasse a campainha. Eles ficaram ali, parados, olhando um para o outro, a chuva caindo forte entre eles. Apolo, você não pode estar aqui. Ela começou, a voz trêmula. Eu sei. Se alguém te vir, eu não me importo. Mas eu me importo, ela gritou, as lágrimas começando a descer. Eu tenho medo, Apolo. Tenho medo de perder tudo. Tenho medo de que a gente não consiga. Ele deu um passo à frente, entrando no hall, fechando a porta atrás de si, e a puxou para perto. Você me ensinou a não ter medo de sentir, ele disse, a voz baixa, mas firme. Agora me deixa sentir você. Bruna soluçou, segurando o rosto dele com as mãos molhadas. Eu tenho medo, ela admitiu, a voz quebrando. Mas é de voltar a dormir viva. Apolo sorriu. Um sorriso pequeno, mas verdadeiro. Bruna deu 2 passos e tirou o casaco molhado dos ombros dele, deixando-o cair no chão. Fica, ela sussurrou. E pela primeira vez em muito tempo sorriu. Lágrimas nos olhos, mas sorriu. Apolo a puxou para um abraço, apertado, desesperado, como se ela fosse escapar a qualquer momento. E Bruna o abraçou de volta, sentindo o calor dele misturado com o frio da chuva, o coração dele batendo contra o dela. Eles ficaram assim por longos minutos, apenas abraçados, apenas respirando. E ali, naquele abraço, tudo fez sentido. O erro que tinha virado cura, a dor que tinha virado amor. As 2 almas quebradas que juntas se tornaram inteiras. A chuva continuava caindo lá fora, mas dentro havia calor, havia esperança, havia futuro. E pela primeira vez, nenhum dos dois teve medo dele. 6 meses depois, o dia amanheceu limpo, céu azul, sem uma única nuvem, como se até o próprio céu tivesse decidido começar de novo. Apolo olhou pela janela do quarto do hotel, respirando fundo, tentando acalmar o coração que batia rápido demais. Hoje era o dia, porque Bruna sempre foi linda, mas hoje ela seria radiante. A cerimônia foi pequena, apenas amigos próximos, família, nada grandioso, nada ensaiado, só verdade, só amor. A música começou a tocar, e Apolo se posicionou no altar, as mãos suando, o coração quase saindo pela boca. E então ela apareceu. Bruna entrou devagar, segurando um buquê de flores brancas, o vestido simples mas perfeito, o cabelo solto caindo sobre os ombros. Mas era o sorriso que brilhava. Aquele sorriso que ele tinha visto pela primeira vez no consultório, tímido, contido. Agora era pleno, livre. Quando ela chegou ao altar, Apolo segurou as mãos dela e os olhos dele brilharam. Você tá linda, ele sussurrou. Você também. Ela sorriu, as lágrimas já começando a descer. O celebrante falou sobre amor, sobre cura, sobre recomeços. Mas Apolo mal ouviu. Só conseguia olhar para ela, para a mulher que o tinha salvado quando ele estava perdido. Para a mulher que o tinha ensinado a sentir de novo. Quando chegou a hora dos votos, Apolo respirou fundo. Bruna, a voz dele tremeu. Eu não sei se acredito em destino, mas eu acredito que a gente se encontrou no momento certo.
Quando eu estava quebrado, você me mostrou que ainda havia peças que valiam a pena juntar. Você me ensinou a não ter medo de sentir. E hoje eu prometo sentir tudo. O riso, o silêncio, até o caos. Porque em cada coisa que eu sentir, vai ter você. Bruna soluçou, limpando as lágrimas com a mão livre. Apolo... Ela respirou fundo, tentando controlar a voz. Eu passei anos cuidando de todo mundo, menos de mim. Eu construí paredes tão altas que nem eu mesma conseguia ver por cima delas. Mas você derrubou todas. E me mostrou que amar não é perder o controle. É escolher confiar. Então eu escolho você. Todos os dias. Para sempre. Apolo sorriu, as lágrimas descendo também. E quando o celebrante disse pode beijar a noiva, ele não hesitou. Puxou-a para perto e a beijou. Intenso, verdadeiro, como se fosse o primeiro e o último beijo ao mesmo tempo. E todos aplaudiram. Mas para eles, o mundo tinha sumido. Só existia aquele beijo, aquele momento, aquele amor. Na lua de mel na Toscana, eles escolheram um refúgio distante. Uma vila cercada por vinhedos, colinas verdes e um silêncio que curava. Os dias eram simples. Acordar tarde, tomar café na varanda, caminhar pelas vinhas, cozinhar juntos, fazer amor como se o tempo não existisse. À noite, sentavam na varanda, bebendo vinho, olhando para o céu estrelado. Eu nunca fui tão feliz. Bruna disse uma noite, a cabeça apoiada no ombro dele. Eu também não. Apolo beijou o topo da cabeça dela. E era verdade. Depois de tudo que tinham passado, a dor, a traição, a culpa, o medo, finalmente tinham encontrado paz. Foi na última noite da lua de mel que Bruna decidiu. Eles estavam na cama, abraçados, o luar entrando pela janela aberta, a brisa suave trazendo o cheiro das flores do jardim. Bruna estava quieta, mais quieta que o normal. Apolo percebeu. Tá tudo bem? Ele perguntou, virando-se para olhá-la. Ela mordeu o lábio, nervosa. Tem uma coisa que eu preciso te contar. O coração dele acelerou. O quê? Bruna se sentou na cama, puxando o lençol para cobrir o corpo, e olhou para ele com os olhos brilhando. Mas não de tristeza, de alegria, e medo, e esperança. Eu tô grávida. O mundo parou. Apolo piscou, processando as palavras. Você... o quê? Eu tô grávida. Ela repetiu, a voz tremendo. Descobri antes de a gente vir, mas eu queria ter certeza. Queria esperar o momento certo para te contar. E... as lágrimas começaram a descer. Eu sei que a gente não planejou. Eu sei que pode ser assustador, mas eu quero. Eu quero muito. Apolo ficou imóvel por um segundo, e então um sorriso se abriu no rosto dele. Largo, verdadeiro, incontrolável. Ele puxou-a para um abraço apertado, rindo e chorando ao mesmo tempo. A gente vai ter um bebê. Ele sussurrou, a voz quebrada de emoção. A gente vai ter um bebê. Ela repetiu, soluçando de alívio e felicidade. Eles ficaram assim, abraçados, chorando, rindo, sentindo o peso e a leveza daquele momento. Depois de tudo que tinham perdido, agora estavam criando algo novo. Uma vida. Um futuro. Apolo segurou o rosto de Bruna com as duas mãos, olhando fundo nos olhos dela. Eu te amo. Ele disse, a voz firme. Eu amo você. E eu vou amar esse bebê com tudo que eu tenho. Eu também te amo. Ela sorriu, as lágrimas ainda descendo. E a gente vai ser feliz, de verdade dessa vez. A gente já é. Ele beijou a testa dela. Mas agora a gente vai ser ainda mais. Bruna segurou o rosto dele com as duas mãos, olhando fundo nos olhos dele. Descobri antes de a gente vir. Ela explicou, a voz suave. Mas eu queria esperar. Queria ter certeza. E eu sei que a gente não planejou, mas eu quero muito, Apolo. Muito. Eu também quero. Ele sussurrou, a voz embargada. A gente vai ser uma família. Alguns meses depois, a casa deles estava cheia de silêncio e promessa. Bruna descansava no sofá.
a mão acariciando a barriga que já começava a despontar, enquanto ouvia Apolo no quarto ao lado, ranzinza, concentrado, lutando com o berço que insistia em não cooperar. Ela sorriu ao escutar as pragas abafadas dele, quando mais uma peça se recusou a encaixar. "Precisa de ajuda?" gritou divertida. "Não", ele respondeu teimoso. "Eu consigo." Bruna riu, e naquele som cabia todo o amor do mundo. E naquele momento, olhando pela janela, vendo o sol se pondo devagar, ela sentiu uma paz que nunca tinha sentido antes. Eles tinham vencido. Tinham enfrentado a dor, a culpa, o medo. E do outro lado, encontraram isso: amor, família, futuro. Apolo apareceu na porta suado, mas sorrindo. "Consegui." Sabia que ia conseguir. Ele se sentou ao lado dela, puxando-a para perto, a mão dele descansando sobre a barriga dela. "Como tá o nosso pequeno hoje?" "Quieto." Ela sorriu. "Acho que tá dormindo. Igual a mãe." Ele brincou. Ela deu um tapa leve no braço dele, rindo. Eles ficaram assim, abraçados, em silêncio, apenas sentindo. E pela primeira vez em muito tempo, nenhum dos dois tinha medo do amanhã. Porque o amanhã, finalmente, era deles. E pela primeira vez, o futuro não assustava. Só prometia. Às vezes, o amor nasce onde não deveria. Mas quando é real, ele cura o que estava quebrado. E se torna a única coisa que faz sentido. Se essa história tocou você, comenta de onde está assistindo, deixa o like e se inscreve no canal Histórias de Amor e Romance. Ele sobreviveu ao acidente que destruiu seu passado e encontrou na mulher que devia salvá-lo o amor que lhe devolveu a vida.